Este é o bater do coração do primeiro filho de Susel Casemiro. Ela está a fazer um CTG, um exame que mede as contrações e permite prever a data do nascimento. Passar está normal, sem umas contrações. Se tudo correr bem, Susel dará à luz dentro de uma semana. Assim se aguarda um novo futuro no Hospital de São João. Temos novidade para a semana. Pronto, então. Deus nos ajude a semana, com licença. Com 1 ano de idade, Ana Beatriz ainda não consegue andar. Nasceu com uma luxação congénita da anca e a cirurgia que corrigirá este problema terá lugar já amanhã. Esta enfermaria ainda é um reflexo de 50 anos sem uma intervenção estrutural profunda. As instalações estão desatualizadas e as crianças estão numa pequena unidade pediátrica dentro do serviço de ortopedia. Mas a partir de 2012, tudo vai mudar. O conceito que subjaz a este hospital pediátrico é o de acolhermos a criança doente e a família. E por isso terá uma área que, destinando-se ao internamento das crianças mais pequeninas, permitirá também o internamento da mãe ou do pai com um espaço adequado para dormir, condições adequadas para passar a noite e o dia, e, portanto, estar a viver com o seu filho enquanto ele precisa estar no hospital. Mas estas crianças, particularmente as que estão muito tempo internadas no hospital, perdem a continuidade do processo educativo ou formativo. E o Hospital de São João está a trabalhar numa parceria com a DREN, com a Direção Regional de Educação do Norte, de forma a garantir que o processo educativo não é interrompido e que, da mesma forma que as crianças são recebidas por uma equipe clínica, também são recebidas por uma equipe pedagógica que vai interagir com a escola e manter o processo educativo enquanto as crianças estão no hospital. A empreitada deverá arrancar ainda em 2009 e está orçada em 15 milhões de euros, uma fatura que não será paga apenas pelo hospital. Perspectiva-se uma relação, não um simples mecenato, mas uma relação institucional entre o Hospital São João e algumas entidades privadas que irão apoiar o desenvolvimento dessa área de acordo com a regra hospitalar, mas com alguma imagem dessa empresa. E isso vai permitir favorecer e avançar em vários aspectos do hospital que não seria possível tão cedo e que este modo vai ser possível a curto prazo fazer. Já está a ultrapassar o tempo. Ela não quer ir cá para fora. Está frio. Uma semana depois da consulta de ambulatório, Susel está de regresso ao hospital. Desta vez, dirige-se para as urgências de obstetrícia. Hoje, esta é a porta de entrada direta para a grávida que requer cuidados médicos. Mas até há bem pouco tempo, o caminho era mais longo e começava desde logo nas urgências de adultos. O senhor tem que ir do lado esquerdo, sobe ao quarto piso. Está bem. Ao fim de 49 anos, as grávidas e parturientes deixarem de entrar pelo serviço de urgência geral, terem que ultrapassar, vamos esquecer o percurso, porque não é nem 1 quilómetro, mas são algumas centenas de metros, para poder chegar ao piso 4, onde se nascia. Mas
numa urgência geral, num meio de politraumatizados, de doentes graves, e, portanto, e depois tentar falar ou pôr cartazes aqui no corredor de parto humanizado e silêncio, por favor. Portanto, repara o contrassenso que isto era, que hoje em dia vêm diretas da rua, por um arruamento próprio, que estacionam o carro em frente à entrada da urgência, que os maridos ou acompanhantes deixam o carro e elas sobem diretamente à urgência e têm uma secretariado administrativa a funcionar 24 horas. E, portanto, eu acho que isto foi uma conquista enorme. Sra. Dona Suzel. Sra. Dona Suzel, bom dia. Pode sentar aqui por favor, se faz favor. Grávida de quantas semanas, Dona Suzel? 44 dias. 40 semanas e 4 dias, é isso? Vamos ver as condições, Suzane. Fotografia. A médica terá de decidir se chegou o momento certo para o nascimento. A partir daqui, Suzela é internada numa unidade de cuidados intermédios, onde irá receber a medicação responsável por induzir o parto. Chegou o dia da operação da pequena Ana Beatriz. Habituada desde que nasceu ao ambiente hospitalar, não nos parece que esteja com medo. Medo tem sempre, o stress é sempre. Ver um profissional de bata branca é sempre estressante. E porque também os pais muitas vezes dizem, se não comes a sopa toda, vais ao médico e dá uma pica. E este conceito cria algum stress à criança. Mas, de um modo geral, o ambiente é favorecedor e mais acolhedor para a criança e para o profissional. Na sala de operações já está uma equipa reforçada de 14 pessoas, composta por cirurgiões, enfermeiros, anestesistas e ainda alguns internos de pediatria. Este tipo de luxação congénita é mais comum nas raparigas do que nos rapazes e ocorre sobretudo nos países frios, embora não se saiba ao certo o que está na origem do problema. Normalmente, opta-se por um tratamento conservador. Recorre-se a gesso e a pesos colocados nos pés para que a anca encontre a posição correta. O caso da Ana Beatriz é mais grave e a cirurgia é a única solução terapêutica. É no último piso do hospital que muitos encontram um local de oração. A capela tem as portas abertas desde 1959 e hoje, como nos últimos 50 anos, este é um lugar de esperança. As interrogações que o sofrimento faz emergir das profundezas da humanidade de cada um são interrogações que suscitam uma necessidade de caminhar, na qual é necessário oferecer para este caminho é necessário oferecer companheiros de viagem. E é isso que eu entendo, principalmente com os serviços religiosos hospitalares, agora as capelanias católicas, dentro em pouco, espero eu, que possam ser mais do que isso. É isso que nós temos que nos preocupar, é oferecer a quem está a fazer este trânsito, que só o sofrimento pede, disponham de companheiros de viagem devidamente preparados, competentes para os acompanhar. Agora vai mesmo embora? Vou para casa. Anteontem foi só alarme falso, não foi? Foi. Anteontem? Foi, sim. Mas agora já está melhorzinho? Já melhor. Pronto, isso é que é bom. Estou crente no futuro deste hospital. Estou crente que cada vez mais pessoas tenham consciência deste horizonte último de sentido dos seus gestos e do seu estudo e da sua investigação e dos seus gestos de cuidado e da sua presença e da sua compaixão para com quem sofre. Ao fazer este voto em relação a este hospital, estou a definir aquilo que entendo como missão da capelania e do serviço religioso, que espero venha a ser plural, formalmente plural, como já vai sendo pastoralmente, mas que possa a curto prazo ser formalmente, por via de uma lei que finalmente se aprove e que regulamente isso mesmo. Mas o futuro dos serviços religiosos é estabelecer a complementaridade com
com todo o agir sanador, o agir curativo, o agir de cuidado que se faz nesta casa, com toda a investigação, toda a ciência que nesta casa dá passos e passos gigantescos, assumirmos cada vez mais uma possibilidade de complementaridade com todas estas pessoas, com todos estes sujeitos e com eles sermos sujeitos desta transformação, que para mim, eu chamo-lhe hospital como uma expressão da caridade divina, mas posso chamar-lhe simplesmente hospital como um lugar humano. Então, Joana, ainda está-se no lembro. Olha, só está a falar contigo. Então, Joaninha, Fala. como estás? Tudo bem. Estás bem? Tens dores? Não tens dores? Só está um bocadinho estranho, não é? Não vês nada para agora? Está bem. Mal o Afonso nasceu, já tinha o futuro embargado. Com apenas 1 mês de idade, ele teve um aneurisma na veia de Galeno, no cérebro. Ainda bebé, foi submetido a uma operação cirúrgica para resolver o problema, mas acabou por desenvolver uma hidrocefalia, com consequências que o acompanhariam a vida toda. A solução que havia tradicional para resolver a hidrocefalia era colocar uma válvula. Ora, a válvula provocava uma coisa que nós chamamos a doença da válvula. Ou seja, só a válvula em si, a sua colocação, e a válvula faz o quê? Drena um excesso de líquido para outra cavidade. Só por si causa uma série de problemas, nomeadamente 10% infectam, parte deles entopem, parte deles deslocam-se e, portanto, ao longo do tempo, há válvulas que correm muito bem, mas há válvulas que dão complicação em cima de complicação. À 10ª válvula com problemas, o Afonso é internado de urgência no Hospital de São João. Mas, em vez de repetir a técnica, a equipa de neurocirurgia apostou num procedimento inovador. A endoscopia, e que nós fazemos no São João há uns anos também, já esta parte, criou a possibilidade de evitar, em alguns casos, a colocação dessa válvula. Fizemos uma ventriculocisternoctomia e isso impediu que lhe colocássemos uma nova válvula, porque ele ficou bem e ficou livre das tais complicações que são muito frequentes em qualquer série do mundo, em qualquer hospital do mundo. Essas complicações são, infelizmente, muito mais frequentes do que nós médicos gostaríamos, mas na verdade foi isso que se passou. Na aula de cycling, hoje já não há nada que impeça o Afonso de pedalar. Sem a válvula, agora tem uma vida sem limitações e um novo futuro pela frente. Basicamente continuei a fazer tudo o que fazia, só que com uma satisfação, a pensar, não vou ter mais nenhum problema, ou seja, a cabeça não me vai doer, aliás, vai doer, mas nunca daquela maneira, não vou perder a visão. Basicamente foi isso que eu fiquei descansado. Fantástico, fantástico. Ele agora, hoje em dia, já não tem válvula e tem uma vida completamente normal. E foi um peso, não é, que nos saiu de cima, porque a válvula a qualquer momento poderia voltar a variar. Foi ótimo, foi fantástico mesmo. Escola de manhã, cycling à noite, está feito. Por vezes, é também no passado que a ciência encontra respostas para problemas atuais. O José é um doente de dor crónica. Ele optou por um tratamento menos convencional. Neste consultório não há fármacos e aqui a dor trata-se com agulhas. A acupuntura é uma técnica terapêutica isenta de riscos. Não tem efeitos secundários adversos. Não é? E sabe que um doente com dor crónica, além daquela dor, não é? Aquela dor, a queixa principal que ele tem outras alterações. Tem alterações do sono, tem distúrbios emocionais, portanto são doentes ansiosos, deprimidos, não é? E eu com a acupuntura o que é que consigo? Consigo pô-lo a dormir melhor, o que é bom. Acabo por diminuir a ansiedade dele, acabo por diminuir a depressão. Portanto, vou tentar melhorar a qualidade de vida. A acupuntura já está reconhecida pela Ordem dos Médicos desde 2002. No São João, esta consulta começou em outubro de 2008. 20 doentes já se renderam a este ramo da medicina tradicional chinesa e cerca de 100 já estão em lista de espera. Esta é a 9ª sessão que estou a fazer e nesta fase, como o senhor está a ver, cravado aqui com uma agulha, desde a cabeça aos pés, mas
não estou com dor. Não me sinto mesmo com dor. Pelo contrário, até estou bastante relaxado. As agulhas ajudam o José a combater os sintomas de uma nevralgia pós-herpética. As melhorias não são imediatas, mas pouco a pouco ele vai se sentindo melhor. Imagine 20 sessões num doente, não é? Imagine, vou-te dar uma média. Só de material. Por sessão é 1,60 €. Agora diga-me se não vale a pena. Olha, a acupuntura, eu considero a acupuntura uma técnica de baixo custo, eficaz, sem efeitos secundários. Porquê é que não se aposta? O futuro também passa por aqui. Teve alta em que dia do internamento? Há relativamente pouco tempo, não foi? Esta é a primeira vez que Marta Amorim conduz uma consulta sozinha. Ela é uma médica interna no primeiro ano de formação específica. Depois de tirar o curso na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, agora tem o hospital como campo de trabalho e de aprendizagem na especialidade de Medicina Interna. É uma especialidade muitíssimo exigente, a vários níveis, e eu não sabia, e não sei, continuo sem saber, e se calhar vou passar a vida toda sem saber, se vou ser capaz de corresponder. Portanto, foi esse o meu único problema. Nunca foi o problema de será que é mesmo isto que eu quero? Será que é mesmo disto que eu gosto? Os médicos internos, como Marta, são acompanhados por tutores com mais experiência. É um trabalho de equipa continuado que dá os seus frutos, tanto para quem acaba de chegar, como para as equipas que já cá se encontram. Obviamente, também é um desafio para nós próprios e motiva-nos para, de algum modo, andarmos muito up-to-date com a informação científica, quer para nós, por um lado, quer mesmo para os internos dos quais somos diretamente responsáveis, em alguma altura, do tempo de formação deles. Mas não deixa de ser o sangue novo que é injetado, digamos assim, no serviço, se quisermos no Sistema Nacional de Saúde, de uma maneira mais abrangente. É um hospital com uma dinâmica que eu aprecio particularmente, porque é um hospital grande, há muita gente e eu gosto muito dessa agitação de acho que é importante. Além disso, há muitas especialidades, permite muito esse intercâmbio entre várias especialidades e isso é muitíssimo estimulante. No dia-a-dia acho que é mesmo, faz toda a diferença, pronto. Dá vontade, a gente acorda e vir trabalhar, pronto, é bom. A Faculdade de Medicina é uma espantosa mais-valia para o hospital pelo conhecimento, pela atualização, pela investigação. É uma mais-valia importantíssima na formação pré e pós-graduada. A formação pré-graduada é da responsabilidade da faculdade e o hospital colabora de uma maneira notável com todos os profissionais, quer sejam também da faculdade, quer não sejam, a colaborar. A Faculdade de Medicina já iniciou a construção de um novo edifício que com certeza permitirá também uma modernização em termos técnicos e de condições de trabalho para os investigadores da faculdade, um novo edifício aqui na ala sul, na parte sul do hospital, dentro da cerca, e que será com certeza um enorme potencial para a faculdade. Anda, princesa! Anda! Boa tarde! Então, tudo bem? Tudo. Como é que está a princesa? Está bem. Como está a princesa bonita? Então como é que correram as coisas? Correu bem. O que é que fizeram? Quando saiu da operação, foi lá para o recobro. Estava diferente, estava toda inchada. Ainda está um bocadinho inchada? Mas ontem estava bem pior. Um dia depois da cirurgia, Ana Beatriz está desperta e perde-se em mimos dos pais e dos avós. Então, menina, perdeu esta miúda a comer, estou engraçada. A comer, estou engraçada sozinha. E aí, como é que está o gesso? Está tudo bem, não está? Não está Ah, em princípio está. Já lhe tiraram o doutor, não penso que foi o doutor aqui. O doutor, penso que está bem. O gesso representa agora um sacrifício para esta família. Serão 3 longos meses de espera. Só assim se saberá se a Ana Beatriz poderá definitivamente dar os primeiros passos.
Ao mesmo tempo que um puzzle de novos contentores é montado para receber a unidade de cuidados intensivos de pediatria, uma nova torre está a ser preparada para receber equipamento e novos inquilinos. É uma complexa logística de mudança que promete um hospital completamente novo. A nossa ideia foi que fazia sentido olhar para o hospital, este edifício que existe, como um hospital de internamento. Ou seja, um hospital onde se quer tranquilidade, conforto, um ambiente agradável, um jardim simpático, para receber quem precisa de cá estar em termos de estadia e quem vem visitar. E, simultaneamente, para permitir que os profissionais tenham um bom ambiente de trabalho. Mas faz sentido pensar num hospital ambulatório, num hospital do dia-a-dia, num hospital do entra e sai, do hospital em que as pessoas vêm, resolvem o seu problema e voltam. Para nós, em particular, dizemos-lo sempre, e eu digo em tom de brincadeira, mas a falar muito a sério, é que ao contrário das outras especialidades, ao contrário de todas as outras especialidades, nós nunca temos um só doente. Temos sempre pelo menos dois, e às vezes mais quando são gêmeos. E, portanto, repare, grávidas, com o peso da gravidez em si, e acho que o peso diz tudo no sentido lato, com o peso da gravidez estar naquele departamento ambulatório, nos meses de verão, sem ar-condicionado, portanto, é inqualificável. A questão de passar os serviços clínicos que estão num determinado serviço não intervencionado, antigo, para um espaço de contentores, é um enorme incentivo para esses serviços clínicos, porque primeiro vão para um sítio melhor, desde logo climatizado, com espaços mais adequados, etc. E, em segundo lugar, começaram a ver a luz ao fundo do túnel. Isto é, têm a expectativa de que a prazo e a curto prazo, quando falo de curto prazo podem ser 6 meses, pode ser um ano, vão para um serviço completamente remodelado, com condições absolutamente excepcionais, e que permitirão que este hospital fique comparável a qualquer um dos melhores hospitais do mundo em termos de instalações ou a qualquer hospital privado dos que se estão aí a construir. Em 2012, a cidade terá um novo São João. Um projeto ambicioso que implica um investimento que ronda os 120 milhões de euros, parte deles suportados por privados e fundos comunitários, embora a maior fatia das receitas seja capital estatutário do hospital. Numa área de cuidados intermédios, Suzela é monitorizada em permanência. Já lhe foi administrada a epidural, mas as dores não desaparecem de imediato. A partir daqui, não deve tardar muito para que se inicie o trabalho de parto. No atual piso 4, bloco de partos, como o conhece hoje, era aí que se nascia, era no piso 4. Só que a sala de partos era uma sala grande, maior que esta, dividida por cortinados de plástico e as camas, 3 camas separadas por cortinados de plástico. Está a ver o que era de privacidade, o que era de humanização, o que era de parte natural. Toda a gente comungava aqui de uma coisa que não era para comungar, que era a vida de cada um e a experiência de cada mulher no trabalho de parto. Portanto, repara isso, obviamente que nunca mais esqueço e estou a ver o sítio, não é? Em 2009, é na privacidade de um quarto que tudo acontece. Mais calma e relaxada, Suzela já sente os efeitos da epidural. Manuel, o marido, não abandona um segundo que seja. Ele quer acompanhar e registar cada momento do nascimento da filha. Tudo se precipita em minutos. Cá fora, já se ouve o sopro de uma nova vida. Não estou a ouvir, Manuel. 28 de abril de 2009. Este é o primeiro dia do resto da vida da Rita. Não fiques com ciúmes. Não? Não viste? Esta noite ele disse-me que tinha muito frio. Foi na noite de 24 de fevereiro que Cristiano Eliseu deu entrada no serviço de urgência. Já está no ar, segura os 2 braços no ar. E a perna e o ombro? Não. Vamos não passar. Está bem? Só um bocadinho.
Os médicos detectaram uma infecção no coração que terá causado 2 aneurismas no cérebro, responsáveis pelo acidente isquémico transitório que lhe paralisou o lado esquerdo do corpo. Seguiram-se vários dias na unidade de medicina interna e um tratamento intensivo com antibióticos. Só assim, a infecção poderia ser debelada a tempo da cirurgia aos aneurismas que ameaçavam rebentar a qualquer momento. 2 meses depois, a ameaça desapareceu e o Cristiano pode finalmente regressar a casa. Olá, bom dia. Cristiano, bem disposto? Olha, hoje vais ter alta, está bem? Tá. Nós estivemos já a ver o teu angiotaque, está tudo ok. Os pontos não precisas de os tirar, está tudo... Mas isto demora muito tempo a sair? É que estou também para esse lado, pica-me a cabeça. Mas isso são 3 a 6 semanas, isso vai sair. Podes lavar a cabeça normalmente, não tem nenhum problema. Não se pode dizer que ele esteja completamente curado. O problema do coração ficou por resolver e vai continuar a ser seguido na consulta de cardiologia. E os documentos então para me entregar. Aqui uma carta para o médico de família. O relatório médico é igual à carta que tem que entregar ao médico. Tudo bom? Está bem? Ok? Tudo bem. Qualquer coisa podem ligar. Já vontade, está bem? Foram 52 dias em que a vida deste jovem de 24 anos ficou suspensa na incerteza do desfecho de um problema complexo e com um prognóstico reservado. Durante esse período, os cuidados dos médicos, dos enfermeiros e dos auxiliares passaram a fazer parte do dia-a-dia deste jovem. A espera foi longa e difícil, tanto para ele como para Flávia, a esposa que não o deixou um único dia. Para este jovem casal, o São João é um lugar de esperança. E agora é o momento certo para retomar uma nova vida. Nestes 2 visitas, das 18 às 20, entram 2 pessoas, saem as outras 2 e acaba a visita. Se houver algum doador de sangue na família ou amigo, vem cá, dá o nome da sua esposa e nós damos o cartão ao próprio doador. Sr. Manuel, guarda, por favor, esse documento. Quando a esposa tiver alta, traz com os 3 cartões de visita, está bem? Sr. Manuel, felicidades, tudo de bom. E boa tarde. A partir das 6 da tarde é hora de visita em obstetrícia. Os pais de Suzel querem conhecer a neta e entram pelo novo átrio. Mais do que uma nova sala de visitas, este espaço é a imagem de um lugar hospitaleiro e aberto à comunidade. A única coisa contínua neste hospital, assim como na sociedade, é mudança. É a única coisa permanente. E, portanto, é da nossa capacidade de nos adaptarmos aos desafios que de uma maneira mais lenta e progressiva ou mais abrupta aqui chegarem, que o hospital garantirá o seu futuro. E eu lembro-lhe que a urgência abriu em resposta a uma catástrofe. E abriu, e funcionou, e respondeu a centenas de milhares de pessoas e salvou centenas de milhares de vidas ao longo dos anos todos que têm funcionado. E outras respostas são respostas a processos que vão sendo mais gradativos, e que vão evoluindo de uma maneira mais progressiva. Mente aberta, permanente mudança. Esse julgo é a chave para o sucesso do hospital nos próximos 50 anos. E assim se constrói o futuro de um hospital com meio século de existência. Meio século a servir uma cidade cada vez maior, cada vez mais exigente e complexa. A preservar a vida e a ajudar que novas vidas, como Rita, despertem para um mundo totalmente novo. Assim é o presente e assim se prevê o futuro do Hospital de São João.